Existe pesquisa mundial, e vamos falar do Brasil, que 40% da população brasileira está acima do peso. E quando a gente está acima do peso, eu também estou acima do peso, a gente começa a fazer umas dietas mirabolantes. A gente vai para a dieta da sopa, dieta do abacaxi, a dieta do suco, 1000 opções de dietas e nunca vai numa nutricionista para que ela traga para gente uma orientação de como você pode se reeducar na sua alimentação e no seu dia a dia. E eu aproveito a oportunidade porque está acontecendo a dieta detox. O que é essa dieta detox? E eu então vou bater um papo com a nutricionista Patrícia Raquel André, para que ela possa falar pra gente o que é essa dieta detox. Então, vamos lá, né? A dieta detox, ela consiste em alimentos que vão ajudar o organismo a eliminar toxinas. Porque no nosso dia a dia, nós estamos respirando ar que é poluído, nós temos as hortaliças que tem um monte de agrotóxicos. E inclusive o próprio estresse, ele acaba gerando toxinas no nosso organismo. E aí, quando você coloca uma alimentação rica em antioxidantes, que são nutrientes que vão ajudar a eliminar essas toxinas, ele vai trabalhar o fígado para que ele elimine mais rapidamente essas toxinas. Então, para vocês entenderem assim, uma medicação entrou no meu organismo. Então, eu tomei uma medicação para dor de cabeça. Ela fez o efeito da medicação, mas ela passa por fases no meu organismo até ela ser eliminada. Então, ela passa pela fase 1 de detox, que vai potencializar a droga, a fase 2 que neutraliza e a fase 3 que elimina. E para isso acontecer, eu tenho que ter vários nutrientes e sais minerais para participarem dessa reação de detoxificação. E esses alguns alimentos especificamente, eles têm mais nutrientes que vão ajudar nessa detoxificação. Bom, você falou em suco verde, suco natural, suco disso, suco daquilo, você falou em castanhas, etc e tal. Isso daí é recomendado que se faça de que maneira? Por exemplo, este suco verde aqui. Tá, então assim, suco verde qualquer pessoa pode tomar. De manhã? De manhã. Então, em assim, jejum? O que é o ideal? Em jejum, exatamente. Por que é em jejum? Porque você está com o seu organismo em repouso e o primeiro alimento que você vai oferecer para o seu corpo é um suco extremamente detox. Então, o que é o suco verde? O suco verde ele tem que ter uma folha verde escura. Esse suco eu preparei ele com folha de couve. A couve... E o líquido, o que é? Eu coloquei água de coco. Água de coco? Isso, água de coco. Então assim, o que a gente pode fazer? Você pode usar, por exemplo, uma laranja, um limão ou um abacaxi ou uma água de coco. Então você usa uma base, por exemplo. Então eu tenho a base ou algum desses sucos ou água de coco. E aí, se eu gosto, eu posso colocar, por exemplo, um legume. Eu posso colocar uma cenoura, eu posso colocar um pepino, né? Então assim, vai do paladar da pessoa. Ah, então eu posso adicionar junto à folha verde? Pode adicionar. Um outro legume. Pode adicionar. Você pode colocar uma maçã, por exemplo, junto também, incrementando. E aí você precisa de uma folha verde escura. Então você usa ou brócolis, ou espinafre, ou a couve. Eu gosto muito de couve, que eu acho que é o que deixa o melhor sabor. E a rúcula? A rúcula também pode. Ela é verde escura? Pode. Então vai muito do paladar da pessoa, porque sempre assim, os verdes escuros, eles têm mais ou menos as mesmas propriedades. Então eu sempre costumo dizer assim para os pacientes, varia as cores dos alimentos, porque se você come só o verde escuro, vai faltar o laranja, o roxo, o vermelho do tomate. Então assim, quanto mais variado, melhor. Então independente se eu coloquei o brócolis, se eu coloquei a couve, claro que brócolis, além dele ter cálcio, ferro, ele tem vitamina C, ele é um alimento enxofrado. Então, o brócolis é um alimento que eu coloco sempre nas minhas detox. Porque como ele é um alimento enxofrado, tanto o brócolis como couve-flor, o rabanete e o repolho... Tudo cru.
Não, o brócolis você tem que, porque assim, o brócolis você tem que dar uma ferventada nele. Térmico. E quanto mais você corta, você libera a mirosinase, que é uma enzima que não é legal de você consumir. Então, quando você corta, você libera essa enzima. Então, aí ela vai ser detox. Eu tô vendo aqui chia, amaranto, gergelim. Isso, então assim... Tá. Esse daqui é a chia. Essa é a chia, isso. Posso colocar a chia no suco verde? No suco verde, então isso tô certo. mesmo, então perfeito. A chia, o legal dela é você deixar ela com 2 dedinhos de água na geladeira por uns 40 minutos que ela vai germinar. Isso, ela vai germinar. Então, quando ela germina, ela vai liberar pectina, que é uma fibra solúvel, excelente, para te dar saciedade, para melhorar o funcionamento de intestino. E aí você pega aquela aguinha da geladeira com chia e bate no suco, por exemplo, de manhã. Eu faço assim. Uma dica para paciente diabético, por exemplo, é fazer isso 15 minutos antes do almoço e do jantar. Com um pouquinho assim, ou de água, ou de suco. Por quê? Porque ele vai formar aquele gel no estômago e ele diminui a absorção do açúcar. Então, o açúcar vai entrando mais lentamente na corrente sanguínea. O amaranto aquele tá em grão e tá em flocos. Porque assim, na verdade, eu já misturei um pouquinho para dar uma ideia que você pode, por exemplo, é que lá em casa as crianças gostam muito de farinha. O que eu fiz? Eu fiz o amaranto, triturei e misturei numa farinha de rosca para minha funcionária fazer peixe, por exemplo. Né? E aí eles comeram e nem perceberam a diferença. Agora o gergelim, aqui é o preto, mas tem o branco. Tem o preto, tem o branco. Pode ser qualquer um? Pode. Eu gosto do preto porque eu acho que ele dá um sabor muito gostoso na salada. Então ele dá uma crocância na salada e fica bem interessante para aquela pessoa que não gosta muito daquela saladona. Quando você incrementa com um gergelim, quando você incrementa com óleos diferentes. Então hoje nós temos o óleo de abacate, que é muito legal, tanto para detox quanto para controle de glicemia, por exemplo, porque o abacate ele tem beta-citoesterol. Então, o beta-citoesterol é um antioxidante potente que ele ajuda na prevenção da glicemia, no controle da glicemia. Aquela pergunta clássica: quem faz essa dieta faz o acompanhamento conforme você deu as dicas aqui, a dieta detox, com certeza ele vai perder peso. Vai, por quê? Porque a toxina, então o excesso de toxina, ele vai fazer o quê? Vai se depositar em tecido adiposo. E a gente tem tecido adiposo no nosso corpo e também no nosso cérebro. Então isso é uma coisa bem importante. Por quê? Hoje aumentou muito o nível de depressão, muitas pessoas depressivas, com irritabilidade, com transtorno bipolar. Então isso pode estar ligado com uma má alimentação, com estilo de vida. Pode sim. Então uma detox também ajuda nisso, ajuda a melhorar depressão. Não vou te falar assim, olha, se você comer os alimentos certinho, você vai curar a sua depressão. Depende do nível da depressão, né? Tem mas que ela médico, nutricionista, psicólogo. É um conjunto de profissionais que vão estar te orientando. Para quê? Para que você tome uma dose às vezes menor da medicação se você tem uma alimentação saudável. Então isso é bem legal. Então o excesso de toxina ele faz a pessoa engordar. Então sempre tem aquela pessoa que fala assim, olha, mas eu como tudo muito certo, né? Eu não como quase nada e eu não consigo perder peso. Ele tem a toxina do quê? Do estresse, por exemplo. É uma toxina. E também não faz atividade física. Não faz atividade física. E aí quando você consegue dar uma equilibrada de nutriente, diminuir o estresse com abacate, com aveia, com atividade física, você equilibrando tudo isso, é tudo de bom.